E vamos lá, então a Maria pode começar a ler em Shemot, né? O 17 e o 18. Vamos lá! Shalom, shalom a todos. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Tzim, depois de suas viagens de acordo com a ordenança de Yahweh, e assentaram ao acampamento em Refidim, e não havia nenhuma água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moshe e disse: Dai-nos água, para que nós possamos beber. E Moshe disse-lhes: Por que vós contendeis comigo? Por que vós provais a Yahweh? E o povo teve ali sede de água. E o povo murmurou contra Moshe e disse: Por que tudo isto? Pois que tu nos fizeste subir de Mitzrai para nos matar com sede, e as nossas crianças, e ao nosso gado? E Moshe clamou a Yahweh, dizendo: O que farei com este povo? Eles estão quase prontos para apedrejar-me. Yahweh disse a Moshe: Vai adiante do povo e leva contigo algum dos Zerranim de Israel em tua vara, porque tu feriste o rio. Leva-a em tua mão e vai. Então me levantarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horeb, e tu ferirás a rocha, e ali sairá água dela, de forma que o povo possa beber. E Moshe fez assim à vista dos Zerranim de Israel. Na verdade, quando nós pensamos aí sobre essa rocha, nós estamos pensando assim, sobre dar uma batida lá na rocha e ter água para mim beber, para Moshe, para Maria. Não, bateu na rocha e tinha água para beber 600 homens que era preparado para a guerra, fora mulheres e crianças e idosos. Né? E aí os idosos também não era contado os idosos que estavam acompanhando ali, porque ali era só homem de guerra e não mulheres e crianças. As crianças eram abaixo de 20 anos. Então a água ali saiu, foi um riacho da rocha, não foi para esse povo todo beber. Então teria que ser muita água mesmo. Então ali virou não foi uma torneirinha vazando, não, porque uma torneirinha não dá água para 600 mil pessoas. Então começa a pensar aí que o milagre foi bem maior do que vocês andaram pensando. Então continua aí. Né? Então ele chamou o nome do lugar Massa e Merivá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque eles provaram a Yahweh, dizendo: Está Yahweh entre nós ou não? Então veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moshe disse a Yahushua: Escolhe-nos alguns homens e vão, lutai contra Amaleque. Amanhã eu me levantarei no topo da colina com a vara de Elohim em minha mão. Assim, Yahushua fez como Moshe tinha lhe dito. Ele lutou contra Amaleque. E Moshe, Arão e Ur subiram ao topo da colina. Veio-se passar que quando Moshe sustentava a sua mão, Israel prevalecia. E quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então, na realidade, aí nós podemos comentar um pouco aí também, porque nós vemos aí que, falou, mas se o Criador é bom, porque o Criador estava mandando matar um monte de pessoas, né? Na realidade, a terra foi dada há 430 anos atrás, ou há 500, porque foi para Abraão. A terra foi dada a Abraão esse tempo e foi 430 anos de comentários sobre a terra, que era a terra de Israel. E a história já surgia na face da terra por 430, mas as pessoas não acreditavam e continuavam invadindo as terras. E quando chegava, olha, vocês já estão há mais de 300, 400, mais de 100 anos aí na terra, os que invadiram. Então, agora, a partir de agora, ou vocês vão embora, né, em Shalom, ou vocês entregam as nossas terras. Não, nós vamos guerrear e não entregamos terra, não. E aí avançava em cima de Israel, e Israel via e avançava em cima e tomava na marra. Na marra porque também o povo de Israel tinha recebido a terra, não era para o povo entrar, porque nesses 430 anos já era para não ser uma guerra sangrenta, e o Criador não ter como justificar essa guerra.
Porque o pessoal, o povo do mundo ali, teria que saber que aquela terra era de Israel e a promessa era para Israel. Né? Então a colocação da terra era dar a Israel. Então não tem jeito das pessoas pegarem e falar que Criador é esse, que Deus é esse que estão falando, que manda matar as pessoas. As pessoas morreram porque foram desobedientes, porque invadiram, não quiseram fazer e foi para cima e ali foi a defesa. Porque nós vamos ler aí mais abaixo que eles defenderam, porque chegaram e falaram, olha, nós damos serviço para vocês e vocês trabalham conosco. Mas eles não queriam, não, a terra é nossa. Então, tinha chance de trabalhar, mas não queria. Estava na terra que não era deles, ainda brigava contra a terra que não era deles e fazia essa movimentação. Então aí a Marquia pode entrar, pode continuar aí no verso. Mas as mãos de Moshe ficaram pesadas, e eles tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou-se, e Arão e Ur sustentaram suas mãos, um de um lado e outro de outro lado. E as suas mãos ficaram firmes até o declinar do sol. E Yahushua derrotou Amaleque e seu povo a cabo da espada. E Alá disse a Moshe, escreve isto por um memorial em um rolo, e repete isto aos ouvidos de Yahushua, porque eu excluirei totalmente a herança de Amaleque e debaixo do céu. E Moshe construiu um altar e o chamou pelo nome de Yahweh Nissi, pois ele disse, por causa da sua mão, que está no trono de Yahweh, terá uma guerra com Amaleque de geração em geração. Aí nós vemos aí que também tinha essa guerra aí, né? E foi feia de ver. Mas aí nós continuamos no 18, né? Quando o sacerdote de Midian, o sogro de Moshe, ouviu tudo que Elohim tinha feito por Moshe e por Israel, seu povo, e que Yahweh tirou Israel de Mitzrai, então Itro, o sogro de Moshe, tomou a Tsípora, esposa de Moshe, depois que ele a enviou de volta. E a seus 2 filhos, cujo nome de um era Gershom, porque disse, eu tenho sido um Ger em uma terra estranha. O nome do outro era Eliezer, pois o Elohim de meu pai disse, ele foi minha ajuda, ele livrou-me da espada de Paró. Aí nós vemos que, no final, preste atenção, e aí o pessoal anda falando e ensinando que a mulher de Moshe voltou para casa do seu pai e que aí ela voltou com seus filhos. Né? Até que tem um filme que é o filme da Bíblia Sagrada, que mostra o Moshe mandando a mulher embora e falando para ela que não queria ela mais. E cada uma pessoa precisava dispor de alguma coisa que tinha. E ele tinha, a única coisa que ele tinha era a esposa, ele ia dispor da esposa. E mandou embora. Não, é mentira. Ele mandou embora quando saiu do Egito. Então, vai dar aquela confusão toda, aí mandou para casa do pai. Depois o pai foi levar lá para ele, porque era combinado. Aí o pai levou para ele os 2 filhos. Nós podemos ver que aí não conta a história dela, mas no final os 2 filhos estão lá, né? Trabalhando no final, os 2 filhos dele. Né? Que na época os 2 filhos não tinham 20 anos, então não caiu na maldição. Né? Então os filhos não eram malditos, não morreu no deserto, não. Então passou. Quando nas histórias está o nome do filho do Moshe, lá nas histórias, no final, entrando e guerreando com a terra prometida, os 2 filhos de Moshe estavam lá, eles acreditaram. Então, não fala da morte da esposa de Moshe, e depois é o seguinte também, o Moshe, ele teve 2 mulheres, né? E aí, às vezes, as pessoas não sabem, que aí antes era liberado, que estava as dispensações, e nessa dispensação era o conserto para entrar, novamente voltar quando Adão recebeu, ele era visitado pelo Criador. E a partir daí não era visitado. Moshe teve essa oportunidade de ser visitado todos os dias, né? E a hora que precisava, mas quem era visitado todo dia pelo Criador era Adão.
E aí todo o povo precisava ser visitado por Adão e ser como Adão antes do pecado. E ali ele estava vivendo Adão depois do pecado. E lutando para voltar para ser Adão antes do pecado. Como agora que todos têm que ser Kadosh, né? Todos têm que se purificar. E não tem essa coisa assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, né? Tem que fazer tudo quanto está escrito, porque é maldito quem não faz tudo quanto está escrito. Eu repito essa palavra várias vezes para pessoas que estão ouvindo e acham que as condições dele não está assim, né? E ainda continua ensinando, né? Porque o difícil dessas pessoas é continuar ensinando e que não é muito bom. Então nós vemos que Moshe, o sogro estava levando lá a esposa para Moshe, a esposa e seus 2 filhos. Então continua. E Itro, o sogro de Moshe, veio com seus filhos e sua esposa, a Moshe, para o deserto, onde ele acampou no monte de Elohim. Então ele disse a Moshe, eu teu sogro, Itro, venho a ti com tua esposa e seus 2 filhos. E Moshe saiu para se encontrar com seu sogro, e se prostrou e o beijou, e eles se perguntaram um ao outro acerca do bem-estar de ambos, e eles entraram na tenda. E Moshe contou ao seu sogro tudo o que Yahweh tinha feito a Paró e aos Mitzrim por causa de Israel, de todo o trabalho que viera sobre eles através do caminho, e de como Yahweh o havia livrado. E Itro regozijou-se por todo o bem que Yahweh tinha feito a Israel, livrando-os das mãos dos Mitzrim. E Itro disse, bendito seja Yahweh, que te livrou das mãos dos Mitzrim, e os fez sair das mãos de Paró, que livrou o povo de estar debaixo das mãos dos Mitzrim. Agora eu sei que Yahweh é maior do que todos os Elohim, porque os que pensaram em destruir a Israel, eles foram destruídos. E Itro, sogro de Moshe, tomou uma oferta queimada, sacrifícios para Elohim. E Arão veio, e todos os Erranim de Israel vieram comer pão com o sogro de Moshe diante de Elohim. E no dia seguinte, Moshe se sentou para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moshe, da manhã até o entardecer. E quando o sogro de Moshe viu tudo quanto ele fez pelo povo, ele disse, o que é isso que você está fazendo por todo o povo? Por que tu te sentas só e todo o povo fica de pé diante de ti, de manhã até a tarde? E Moshe disse ao seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Elohim. Quando eles têm um assunto, eles vêm a mim, e eu julgo entre um e outro, e os faço saber os estatutos de Elohim e suas torot. E o sogro de Moshe lhe disse, isto que tu fazes não é bom. Tu certamente valer-se-á disto, tu e este povo que está contigo. Isto é muito pesado para ti, e tu não poderás executar isto tudo sozinho. Ouça agora a minha voz, eu te darei um conselho, e Elohim será contigo. Sê tu diante de Elohim pelo povo, para que tu possas levar as causas a Elohim. E tu os ensine as ordenanças, as torot, e possa mostrá-los o caminho em que devam ser seus caminhos, e as obras que eles devem fazer. Além disso, tu providenciarás no meio de todo o povo homens capazes, contando que temam a Elohim, homens de verdade, odiando a cobiça. Coloca-os sobre eles para ser cabeças de 1000, cabeças de 100, cabeças de 50 e cabeças de 10. Então, aí nós vemos aí a organização. As pessoas falam, muitos de Yahushua aí, muitos estão falando o nome, mas no outro dia falando não te conheço, né? Muitos deles aí ficam falando, o meu cabeça é Yahushua, né? E aí, mas nós temos nossos cabeças aqui. Porque mesmo que o Criador aparecia para eles quando ele precisava, mas lá ele tinha os cabeças para ajudar. Porque a ordenança de levar essa mensagem e ensinar o povo foi dada ao homem, né?
não a outra pessoa, mas foi dado ao homem, a nós que temos que fazer esse trabalho, né? E as pessoas ainda dizem assim, aí, Achurum, você disse que não quer aceitar os nossos conselhos, aí o sacerdote lá de Midian, né, que adorava Ídolo, foi lá e deu conselho a Moshe. Mas você pode ver que, no final dessa leitura aí, nós vamos ver que o sogro de Moshe tinha aceitado a mensagem da Torá, né? E o sogro de Moshe já estava oferecendo sacrifício a Yahweh, né? Vamos continuar. E para que julgue o povo em todo o tempo, será que eles trarão até você toda a causa que é grande? Mas toda a causa que é pequena, eles mesmos julguem. Assim deverá ser mais fácil para ti, e eles levarão os fardos contigo. Se tu fizer isto, e Elohim te ordenar assim, então tu poderás suportar isso, e todo o povo irá para os seus lugares em Shalom. Então Moshe ouviu a voz de seu sogro, e fez tudo quanto ele havia dito. Então, aí fez tudo quanto ele havia dito, né? Então, quer dizer, mais para frente, que acho que não sei se vai ser no 19, então vai falar que depois o sogro de Moshe foi oferecer um sacrifício, né, a Yahweh. Então, quer dizer, por que ele estava oferecendo? Porque ele acreditou quem oferece um sacrifício. Só que é o seguinte, que sacrifício é esse que pode ser oferecido? Então, o sacrifício é Shalom, né? Shalom e de Terumá. Então, o sacrifício que pode ser oferecido na sua própria casa, se está longe de Jerusalém. Ali estava longe, então podia ser oferecido um sacrifício de Shalom em qualquer lugar, né? Mas, na realidade, esse sacrifício de Shalom também só poderia ser oferecido no lugar que foi determinado pelo Criador. A não ser, Jerusalém era um lugar, a não ser que estava longe do lugar. Antes dele falar com Moshe, ele fez um sacrifício aí lá. Fez, aí fez. Foi antes, eu estou falando que vai vir depois, mas eu acho que não no 19, porque aí foi bem lembrado aqui que antes ele fez o sacrifício a Yahweh, né? Por quê? Porque ele acreditava em Yahweh. E Yahweh recebeu o sacrifício dele porque ele tinha aprendido com Moshe, porque foi 40 anos Moshe falando que ele, o pessoal tinha salvado ele da morte, falando que ele era, embora ele não acreditava, mas o tempo todo ele estava falando que tinha salvado, falando que ele era o libertador, embora que ele não acreditava que ele era o libertador. Só que ele subiu lá na serra, lá no monte, e lá naquele monte lá que ele subiu na serra, ele viu o Malá de Yahweh, o Malá falou com ele e mandou ele libertar o povo. E ele rejeitou para ir libertar, mas o Criador o mandou. Então, vamos continuar. E Moshe escolheu homens capazes no meio de todo Israel, e os fez cabeças sobre o povo, cabeças de 1000, cabeças de 100, cabeças de 50 e cabeças de 10. E eles julgaram o povo em todos os tempos. As causas difíceis, eles trouxeram a Moshe, mas todas as causas pequenas, eles mesmos julgaram. E Moshe deixou o seu sogro partir, e ele seguiu em seu caminho rumo à sua própria terra. Então, aí nós terminamos aí o 19, e aí, Shalom, shalom!